agora o Voe AutoCast para você. E eu sou a Roberta Lessa. Eu sou a Ana Marcelino. E antes de apresentar a nossa convidada mega especial, se inscreva no canal, curte, compartilha, para que chegue para muitas pessoas. Esse é um canal de desenvolvimento, de conhecimento, de compartilhamento. Então, se inscreva para você ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui, tá bom? Bom, hoje nós estamos com a Laís. A Laís trabalhou conosco, né? Então é uma grande honra ter você aqui, viu, Lá? Muito obrigada, viu, por você ter aceitado o convite. E assim, eu tenho certeza que hoje a gente vai falar sobre muitas coisas bacanas que a galera em casa aí com certeza tem dúvidas. E tudo que você compartilhar aqui hoje vai ser de muito, muito engrandecedor para todo mundo, tá bom? Então se apresenta para essa galera bonita que está em casa. Bom, primeiramente, me sinto muito lisonjeada de estar aqui, né, e honrada por esse convite. Duas queridas e especiais aí que a gente teve a oportunidade de nos cruzar na nossa trajetória profissional, né, então para mim como eu disse, uma grande honra estar aqui com vocês hoje, né, e falando um pouquinho mais sobre mim. Bom, meu nome é Laís Oliveira, Laís Melo de Oliveira, mas alguns Laís Melo ou Laís Oliveira, mas é a mesma coisa. Tenho mais de 15 anos de experiência na área comercial, né? Eu trabalhei muitos anos no segmento de locação de máquinas, sempre trabalhando com vendas e operações B2B. E sou formada em marketing e administração, tenho MBA em gestão empresarial pela FGV. Ao longo da minha carreira também procurei fazer diversos cursos para me especializar na área de vendas, então eu fiz alguns cursos também na área de gestão e supervisão de vendas. O último curso que eu fiz no INSPER foi no início de 2023, também foi um curso bem especial, né, que me trouxe bastante bagagem, porque está tudo muito moderno, o acesso ao conhecimento está muito rápido, evoluído, e a gente precisa estar sempre em constante aprendizado, né, então foi bastante interessante também. E antes de você, né, se apresentar também, eu queria que você falasse um pouquinho. Ô, Aninha, solta aí pra gente. Tá, eu vou aproveitar então, já que a Lá já entrou nessa... Lá, eu tô muito feliz de estar falando com você. O pessoal que vai assistir vai ter uma oportunidade de conhecer uma profissional e uma pessoa incrível, que é você, né? Essa pessoa é uma profissional que eu aprendi muito também, a gente teve a oportunidade de compartilhar com as duas, né? Mas hoje, como a gente vai focar na Laís, né, Rô? Então, ela é nossa estrela. Então, assim, eu estou muito feliz também, viu, que você topou participar, a gente que se sente lisonjeada de ter uma profissional como você aqui, dando essa palhinha, esse banho de loja, essa aulinha para nós aqui, de muitos pontos que é igual você comentou, que é vendas, né? Vendas é uma coisa que é 16 anos na área, eu também tenho já um tempinho aí, que eu nem quero comentar, que a gente divulga a idade, né? Mas muita coisa muda rápido, né, Lá? Muita coisa, e assim, a gente precisa sempre estar ali concentrado, estar se aperfeiçoando, porque em um ano tanta coisa chega, tanta coisa modifica, né? E aí, como a gente teve a oportunidade de trabalhar juntas, a pergunta que eu queria fazer com você seria muito nessa área, quando você comentou que tem essa experiência na área de locação, né, e clientes B2B. Então, você liderava equipes, né, você tinha essa parte de liderança, eu sei que são vários desafios, né, delícias e dores ali, mas você pode falar para a gente um pouquinho, se algo que vem na sua mente de um desafio que você enfrentou com a sua equipe, dentro de uma das companhias que você trabalhou, talvez trazendo essa que a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto, que é a maior empresa, né, da América Latina. Então, se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso, um desafio que você superou. Legal. Bom, então, nós trabalhamos juntas, né, em duas empresas distintas, né, e uma delas que foi a minha penúltima experiência, né, antes da experiência atual, foi numa empresa realmente que é a maior empresa da América Latina no segmento de máquinas, locação de máquinas e equipamentos, e eu decidi na época, né, quando surgiu o desafio, migrar para a área de vendas, né, porque era uma área, o foco da empresa era em locação, mas a gente tinha uma área de vendas que nós revendíamos os equipamentos ali usados, depois da utilização,
né, de mais de 20, 15 anos, a gente tinha o desafio de revender esses equipamentos. E era uma área, assim, muito... Eu brinco que a gente era o patinho feio, porque era uma área que a empresa era de locação, o foco era locação, e só tinha aquele time ali, né, que eu falo tímido, que estava ali um pouco cansado dos desafios, porque a área de locação tinha muita tecnologia, tinha sistema, tinha processos, e essa área tinha muito ainda a se desenvolver, né, que era meio que um braço muito importante para a empresa, porque gerava lucro ali direto no EBITDA, mas não tinha todo aquele olhar também de desenvolvimento da área e dos processos, né? Então eu cheguei na época com um time muito carente, né? A gente tinha ali na equipe como um todo tinha umas 30 pessoas, e antes de mim tinha passado uma gestora que tinha muitos anos de casa, então conhecia muito pessoal, era bem, assim, também mãezona, né, e abraçava o time. Então, aí eu tinha um desafio muito grande, porque o pessoal gostava muito dessa antiga gestora, né, e tinha muita proximidade, trabalhava há muito tempo, e eu era uma pessoa nova que sempre é uma ameaça, né, quando a gente chega num novo habitat, num ambiente que está todo mundo acostumado já, né, a desenvolver um determinado tipo de trabalho, você acaba sendo mais uma ameaça e sempre tem aquele olhar de desconfiança, né? E como que essa pessoa vai ser. E eu acho que, assim, o que me ajudou muito foi aquela questão da empatia, né? Eu vim me desenvolvendo bastante em relação à lida com pessoas, porque, como a Ana falou, é muito desafiador, né? Cada um tem a sua singularidade, então eu fui lendo muitos livros, trabalhei muito com comunicação não violenta, fui me aprofundando muito nisso, e eu acho que essa questão de empatia, né, que é primeiro se colocar no lugar do outro, né, é importante, né, e também acho que demonstrar vulnerabilidade, porque quando eu aceitei esse desafio, eu também estava passando por um processo de vulnerabilidade, porque eu estava mudando, né, saindo de uma empresa que foi adquirida por essa empresa, então um processo de M&A, que também é um processo bastante invasivo. Sim, e eu brinco, né? Eu cheguei para fazer a primeira reunião com eles, eu falei assim, gente, eu perdi o emprego, eu não estava preparada para perder o emprego. E aí, de repente, ser recontratada para uma empresa que eu não sabia o que eu ia enfrentar, né? E aí, ali, eles falaram, não, realmente, ela também tem dúvidas, também tem incertezas, também é um ser humano assim como a gente, né? E aos poucos eu fui conseguindo conquistar, tá muito próxima do pessoal, assim, eles tinham muita necessidade, muito problema para resolver, né, muitas questões de clientes ali que estavam há alguns meses para serem resolvidas, eu fui entrando em algumas reuniões, ajudando, apoiando, ouvindo muito o pessoal, eles tinham muita demanda de querer falar, de querer ser ouvido, né, e aí, assim, com 6 meses, foi incrível, porque eu dominava já tudo que precisava da área, que para mim também era um desafio, porque eu trabalhava com locação há 15 anos e foi uma oportunidade de trabalhar com venda de equipamentos, né, venda de máquinas, que é um mercado diferente, né. Então, assim, aos poucos eu fui conseguindo conquistar o time, o pessoal foi confiando em mim, vendo que eu tinha conhecimento realmente técnico, conhecimento do que eu fazia, conhecia o mercado, né, conhecia as pessoas e fui conseguindo apoiá-los. Então, assim, eu acho que esse foi, para mim, um grande desafio em termos de gestão. Pegar uma equipe que realmente era muito carente, né, e conseguir ser uma catalisadora ali para eles, de uma certa forma, nos processos e apoiar. Então, foi uma experiência bem interessante. Muito bem, com muita maestria ali. Eu também sou prova viva do desempenho e da evolução que teve a equipe ali. Então, falando um pouquinho mais dessa parte de desenvolvimento e liderança, né, de pessoas, como você comentou até para entender que você teve que ler bastante, né, para poder você mesmo conseguir lidar com a diferença. Afinal de contas, é uma equipe diferente, um segmento diferente, né? E aí você mencionou para entender essa singularidade de cada um. E aí você tem alguma história que você quer compartilhar assim com a gente que possa ser inspiradora? De que de repente você possa ter ajudado alguém da equipe ou a equipe, né? Alguma coisa que seja bacana você compartilhar com a gente? Ah, legal você tocar nesse ponto, porque assim, eu tenho uma questão muito de perfil, assim, né? Eu sempre tive o perfil muito, eu trabalho com vendas a minha vida inteira, eu sempre tive o perfil muito resultado, né? Então, meta dada é meta batida, o que a gente tem que fazer para atingir o resultado. A gente vende eu lembro disso. Você lembra, né? A gente trabalhou num cenário, né, Rô, que eu acho que era um cenário um pouco hostil no sentido de... Hostil porque você precisa do resultado, senão a conta não fecha, né? E aí, quando você tem esse ambiente, você tem que trabalhar como dono e pensar como dono o dia todo.
né? Mas é muito importante também você não esquecer das pessoas, porque quem faz acontecer são as pessoas, né? São as pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Então, eu acho que essa passagem, né, por essa empresa também, né, que a gente comentou, inclusive, dessa equipe, desse time, foi muito importante para mim como carreira profissional, porque essa empresa, para mim, ela é uma empresa muito relacional. Né? Então, era muito difícil, assim, porque todo mundo era amigo, o pessoal saía, almoçava junto, depois fazia muito happy hour. E se ajudava então, no dia a dia. Se dava bem, todo mundo se ajudava, e geralmente a gente, não é em todos os ambientes que a gente consegue ver isso, né? Então, como eu sempre tive o perfil muito resultado, acho que para mim aquilo foi bem legal, porque eu consegui desenvolver outras habilidades, né? Outras soft skills também, que eu acho que me ajudaram muito, inclusive nessa lida com as pessoas. E a entender principalmente isso, a questão de que cada pessoa, né, é singular, é individual, você tem que olhar seu time, a sua equipe e tratar cada um de uma forma diferente, né? Entender que cada um tem um momento, tem um conhecimento, tem um perfil, né? Nem todo mundo vai desempenhar de uma certa forma, né? Tem que respeitar, exato, o tempo, o espaço de cada um, né? E eu tenho uma história bacana que eu falo que é um pupilo, né? Que surgiu dessa última oportunidade, que foi muito engraçado, porque na contratação dele, já a gente fazendo entrevista, ele não tinha muita experiência com a área de vendas, apesar que ele era super comercial, super comunicativo também. E ele falou para mim, olha, eu passei por essa experiência e eu quero uma oportunidade para trabalhar na área comercial. Ele tinha passado por um processo seletivo nessa empresa para trainee, mas não tinha conseguido chegar até o final da vaga. Mas ele tinha um potencial, assim, notável, né? Eu pensei, eu falei, bom, beleza, vamos lá, vou te dar uma oportunidade. Vamos lá, confio no seu potencial, vamos embora, vamos juntos nessa, né? E assim, foi uma grata surpresa, porque a gente trabalhou junto um período e a cada feedback, ele se desenvolvia mais, né? Então, eu sempre procurava, assim, treinar, né? Mas também acompanhar o desenvolvimento da pessoa, porque a área de vendas, a gente lida muito com pessoas, a gente tem que entender que cada cliente também é um cliente. Como que eu vou tratar cada cliente? A gente tem pessoas que têm são pessoas também, né? Exato, que tem um perfil mais direto, outros que você consegue conversar mais. Então, como que você lida com cada situação, né? Então, eu fui participando ali do dia a dia com ele, dando feedback, e aí desenvolvendo. E no final, assim, a gente tinha um relacionamento muito bacana. E ele sempre falava, nossa, lá, só tenho a te agradecer, você acreditou em mim, você me ajudou, você, além de ter me dado a oportunidade, mas pegou na minha mão e a gente foi junto crescendo ali. E, assim, hoje ele tá super desenvolvido também nessa empresa, assumindo outros desafios. E eu fico só de camarote olhando, né, assim. Olhando e torcendo, né? Torcendo e aplaudindo, exatamente. Então, acho que foi uma grata surpresa, né? Poderia não ter dado certo pelo perfil, porque, assim, pela questão da experiência, né? De não ter, na época, não ter experiência exatamente com vendas, mas no final, como ele tinha muita desenvoltura e realmente potencial e era muito comunicativo, ele foi, assim, e tem tido um desenvolvimento espetacular. Então, acho que, para mim, é muito gratificante poder participar, né, desse processo e ouvir tanta coisa boa também, né, de ter feito parte. Maravilhoso. Eu também fui líder, né, também, em algumas empresas que eu trabalhei, e ouvir isso, você dá oportunidade para as pessoas, né, dele se desenvolver, dele crescer, dele realmente ser bom naquilo, e tudo bem não ser bom naquilo, mas ser bom em outra coisa, e você ter esse olhar porque é isso que o líder faz, né? Ele olha para onde que essa pessoa é boa e desenvolve ele para outro lugar, porque às vezes a pessoa não se encaixa ali, tá tudo bem, mas nem por isso ela é uma pessoa ruim ali naquilo. É só ela porque ela não se encaixou. Então, os líderes também precisam ter esse olhar, né? E também dar oportunidade para as pessoas, porque às vezes as pessoas só precisam de uma oportunidade mesmo para se desenvolver, né? Então, isso é fantástico. Parabéns, viu? Parabéns. É verdade, gente. Falar de desenvolvimento de pessoas é isso, né, Lá? Quando a gente tem a oportunidade de estar por trás das cortinas, né? Você vê, assim, sua equipe brilhando, vê eles crescendo, muitas vezes eles até ultrapassam a gente, né? Porque a gente que treina, que faz essa parte de mentoria, a ideia é essa, você vê voar, né? Um dia o mestre se torna um aluno, né? Exatamente. E é muito gratificante.
E eu sempre falo isso, né? Porque se você não desenvolver alguém para substituir o seu lugar, você não vai crescer, né? Então, se a gente pensar, se você pensar que aquele ali é o teu lugar, que vai ser ali para sempre, que só você tem como medo de perder o lugar. Você tá com uma visão míope, porque você precisa, inclusive, ter alguém para substituir para que você possa galgar outros desafios dentro da companhia, né? Então, eu acho que olhar dessa forma, acho que é o maior tesouro que a gente pode ter como líder também, né? Porque senão a gente não desenvolve o outro, pensa só ali no seu, uma visão mais centralizadora, né? E no final acho que acaba não funcionando muito bem. É verdade, é muito bacana tocar nesse ponto, né? Muito bacana mesmo. Lá, falando resultados mais relacionamento. É igual o quê? A sucesso de vendas, né? Como que você como que você trabalhou o equilíbrio ali entre esses dois pilares para gerar um negócio lucrativo, assim? Como que você fez ali para pegar ali o resultado, mas o relacionamento e para ter o sucesso ali do negócio? Eu acho que, assim, como a gente vem falando muito disso, né, de pessoas, eu acho que o foco sempre em pessoas é essencial, assim, acho que a questão relacional me trouxe muito isso. E cada dia que eu vivencio, mesmo em outra experiência, em outra oportunidade, eu vejo o quanto isso é importante. Que eu penso muito nisso, assim, ninguém faz nada sozinho, né? E o seu time, né, vai estar trabalhando, enquanto às vezes você está fazendo uma reunião, até para resolver algum problema, quem está ali no dia a dia, quem está ali muitas vezes operacionalizando a coisa é o seu time, é a sua equipe, né? Então, você precisa ter uma equipe bem qualificada, bem treinada, de alta performance, ter um acompanhamento, dar e receber feedback, né, que é importante. Né? E aí, tudo isso para deixar o time motivado e engajado para seguir aquilo que foi planejado, né? E acho que, assim, o mais importante na área de vendas também, para que a gente possa atingir os resultados, é o acompanhamento. Então, você tem uma meta mensal, você tem que fazer aquele acompanhamento semanal do resultado. A gente trabalhava com locação e locação spot, né? Então, para a gente, isso daí já era meio que respirar, porque respirar esse processo, porque assim, eu tinha máquinas que saíam e às vezes máquinas que voltavam na mesma medida, então a gente empatava naquela semana, você tinha que fazer a meta no final do mês, então era o tempo inteiro. Quando batia a meta, tinha que ultrapassar a meta. Exatamente, porque senão às vezes a conta não fechava, porque no último dia voltava o equipamento, né, então eu falo acho que a Ana deve lembrar que eu sempre falava, a gente só respira no dia 1 e no dia 2, porque depois a gente não consegue mais respirar, né. Era isso mesmo. Fica naquela corrida ali para alcançar o número, né, mas assim, para você conseguir ter resultado e ter sucesso, tem que ter planejamento, tem que ter organização e tem que ter uma boa estratégia comercial. Eu acho que, assim, conhecer o mercado que você atua é imprescindível, buscar sempre se profissionalizar, buscar conhecimento, né, a gente precisa estar ali munido, porque, igual a gente comentou, as coisas mudam e está muito acelerado, agora a gente tem inteligência artificial, para todos os cargos, na verdade, né? Então, todos os cargos hoje podem ser comprometidos através da inteligência artificial, né? Claro, acho que nada ainda, em termos de venda, substitui o relacionamento humano, né? Mesmo quando a gente é atendido ali pelo robôzinho do WhatsApp, alguma coisa assim, às vezes a gente sente a necessidade do contato, quer falar, ainda mais quando você tem um problema. Quando você tem um problema, você quer falar com alguém que vai resolver o teu problema, né? Então, acho que isso ainda é primordial, mas a gente precisa realmente se especializar cada dia mais, né? Então, uma boa estratégia de vendas é essencial, né? Entender quem são seus clientes, quem são seus concorrentes, qual é a tua área de atuação, onde você tem mais possibilidade de gerar negócio, né? Porque assim, se eu vendo mais no Sudeste, eu ficar visitando ou ligando para o Nordeste, não vai trazer o resultado no final do mês, né? Eu vou fazer uma distribuição da minha equipe de vendas nível nacional. Se eu tenho mais centralização de venda, né, ou de demanda, ou de lead, na região Sul e Sudeste, é ali que eu tenho que focar mais, né? Exato. A não ser que eu tenha também algum dado que fale que tem outras regiões que eu não estou atuando, que estão crescendo, e aí, ok, faz sentido olhar para aquela região, trabalhar aquela região, que às vezes você consegue ter mais rentabilidade quando você tem menos competitividade também, né? Exato. Eu acho que isso é crucial, também olhar, porque às vezes a gente fica num mercado que tem mais demanda, mas também é um mercado mais competitivo, você tem um valor menor ali esqueci a palavra, que é ticket médio, né? Ticket médio. Então, assim, você precisa realmente estar atento a isso.
Sim. Mas, para mim, esses são os pilares principais, Rô. Pessoas, tá? Uma boa estratégia comercial, planejamento e organização. Né? E uma boa gestão, sem dúvida. A gente fala muito do básico bem feito, né? Exato. O básico bem feito, as coisas conseguem rodar, né? Exatamente. Olá, a gente sempre está falando assim, na verdade, tudo que a gente fala hoje volta para a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela está em tudo. Queria saber sua opinião na área comercial, enfim. Porque assim, do ano passado para cá, eu sinto, tá? É só a minha percepção. Eu sei que ela existe há algum tempo, mas eu acho que do ano passado para cá, ela veio assim muito em alta. Na parte comercial, o que ajudou e se tiver alguma coisa que dificultou assim na inteligência artificial? Eu acho que ajuda, assim, da gente você conseguir ter um atendimento em massa, né? Às vezes é difícil você conseguir, por exemplo, contratar, ter uma equipe de 20, 30 vendedores, ainda mais quando você está começando uma empresa, né? O projeto que eu estou atuando agora é uma startup. A gente começou uma empresa nova no grupo, já bastante tradicional, mas é um projeto novo. Então, assim, eu não consigo justificar que eu vou contratar lá 30 headcounts, né? Não consigo hoje fazer essa realmente defender, né? Essa contratação, exato, né? Defender essa tese, vamos dizer assim, porque a gente está começando o projeto, então você precisa aos poucos ir crescendo. À medida que você cresce em faturamento, você vai crescendo o time. Sim. Então aí eu entendo que a inteligência artificial pode ajudar a gente para fazer contato em massa, geração de lead, ou resposta com mais velocidade, mas hoje, assim, de forma negativa, o que eu vejo muitas vezes, que eu vejo, que eu acho que eu tenho medo, particularmente falando, é da gente sofrer uma atrofiação, né, assim, se pode ser, né, da gente atrofiar as nossas habilidades. Porque, de fato, eu acho que a gente fica muito dependente, né, por exemplo, eu sempre gostei de escrever e-mail, sempre gostei de usar um vocabulário, às vezes, para falar com o cliente um pouquinho diferente para cada um, né? Diferente, exato. Então, às vezes, eu pego aquele e-mail, aquele texto, coloco na inteligência, no chat GPT, na inteligência artificial, ele me traz um texto ali maravilhoso, eu mando uma vez, 2, 3, 4, daqui a pouco eu não sei mais como escrever, porque eu vou esquecer até o vocabulário que eu usava, né? Porque eu acho que fica óbvio, é prático, ajuda, a gente precisa no dia a dia, mas eu acho que são cuidados que a gente tem que tomar, né? E muito dessa questão também, que eu acho que é importante, é relacionamento, porque eu entendo que na área comercial, o mais importante não é você vender, né? O mais importante, ainda mais a gente que trabalha com prestação de serviço, é o pós-vendas. É você conseguir fidelizar o cliente. Né? Porque nós trabalhamos uma estrutura pequena, de um segmento que era um commodity, então o que eu tinha, o vizinho do lado tinha, o vizinho da frente tinha, o vizinho do outro lado também tinha, né? E como que a gente conseguia, de fato, vender, alugar, né? E aumentar a nossa carteira de clientes. Né? À medida que a gente tinha a confiança dos clientes, desenvolvia, prestava um bom serviço, atendia o cliente quando ele tinha uma dificuldade, uma necessidade, tinha uma área de pós-vendas que dava um bom suporte, né? Então, assim, eu acho que é imprescindível para quem trabalha com prestação de serviço. Porque o cliente vai querer ser bem atendido no final, né? Então, aí eu fico com essa questão, né? O que a UI vai trazer para a gente nesse sentido, né? É um desafio, né, Lá? E o que você falou foi muito, assim, assertivo. Foi muito cirúrgica essa parte que você comenta sobre essa preocupação, que é uma preocupação da gente mesmo que tem um tempo no mercado, realmente atrofiar um pouco, né, essa questão do raciocínio, e acaba ficando mais comum. Então, todos escrevem da mesma forma, não fica realmente uma coisa muito pessoal ali, né? É importante que mesmo utilizando a IA, a pessoa consiga, né, estudar, consiga se aperfeiçoar ali para ela passar as direções que ela quer para a IA, não o contrário, né? Não que a IA passe para a gente como tem que ser feito, né? Mais ou menos assim. E lá, aproveitando desse contexto, a gente vê que vendas não é número, né? Que venda é conexão. E isso hoje está sendo muito dito, né? Hoje a gente vê, ainda bem, que hoje a gente vê muita gente falando sobre isso, falando sobre temas que antes não era dito, né? E hoje,
pensando nessa questão que você comentou sobre a empatia, até você falou que a gente trabalhava numa empresa que era menor, digamos assim, né, de um vocabulário mais simples, mas a gente fazia, assim, uma diferença por causa do atendimento que a gente prestava, né? Então, Faziam assim, mesmo. a gente fazia uma diferença. E era notório, né? E por quê? Porque a gente não via só como um número, a gente tinha uma conexão com o cliente, né? Hoje eu não estou mais no segmento, hoje eu atuo na área de software, e eu sou da área do sucesso do cliente. E assim, só que até hoje tem clientes que às vezes me chamam do nosso segmento anterior. Interessante isso, né? Fala, eu não recebi seu contato, recebi uma indicação, eu sempre fico muito feliz. Porque é isso, é a conexão que a gente tem, né? Então, falando um pouquinho das conexões, a gente colocou uma pergunta assim, qual foi a estratégia ou atitude que mais te ajudou a fechar um grande negócio? Ou, de repente, um grande projeto? Pensando muito nessa questão de conexão, né? Você tem algum ponto que você gostaria de trazer? Acho que essa palavra, para mim, assim, ela é incrível, né? Conexão assim, é tudo, porque essa troca, né? Primeiro a gente começa com uma troca, depois a gente gera a confiança, né? E aí, obviamente, a conexão e a confiança ali estão diretamente ligadas, né? Porque às vezes a gente pode gerar conexão primeiro, depois confiança, ou gerar confiança, depois gerar conexão, mas elas vão estar interligadas, né? Então, assim, acho que a minha forma de trabalho com os clientes, eu adoro pessoas, gente. Eu falo que eu gosto de gente, assim, eu gosto de gente. Por isso que eu trabalho com pessoas, trabalho na área de vendas, né? Eu sou daquela que faço amizade no elevador, na fila do supermercado, em qualquer lugar eu tô conversando com alguém sempre. Porque, assim, realmente, eu me interesso de saber a vida das pessoas, o que elas acham, o que elas gostam de fazer, o que é interessante para elas, quais foram as dificuldades que elas passaram, enfim, isso é uma coisa que realmente me é muito cara, né? Então, nas relações que eu construo, né, em geral, e aí isso eu consigo levar muito para o que eu faço com os clientes, eu procuro realmente criar essa conexão. Né? Então, criar essa conexão numa forma de fazer um atendimento diferenciado, de fidelizar, eu foco muito na fidelização. Então, eu procuro trabalhar daquela forma. Eu vendi, legal, bacana, mas agora, para mim, que começa a coisa boa, que é quando o cliente tem um problema que eu estou ali para ajudar, que eu estou ali para apoiar, né, que eu vou fazer uma reunião com ele, não para vender mais, mas para entender, para ouvir, a operação está funcionando bem, como é que você está se sentindo, está gostando do nosso trabalho, né, ou então sempre que eu tenho oportunidade de fazer alguma ação diferente, né, ano passado eu trouxe um cliente, né, para conhecer a fábrica, e aí teve um evento, teve almoço, teve café da manhã, tudo maravilhoso, ficou umas 4 horas juntos. Nossa, isso foi um divisor de águas da nossa relação hoje. Então, hoje ele não fecha nenhum negócio sem me ligar e falar, Laís, ó, é isso que a gente tem, esse é o cenário, né? O que você consegue fazer? Quero fechar com você. Então, assim, ele consegue realmente me dar essa abertura, né? Isso por conta da fidelização, da confiança, da conexão que foi criada. Então, eu entendo que é muito importante essa troca, né? Senão a gente fica muito frio. E hoje, mais difícil ainda, a gente tem um grande desafio na área comercial, que veio da pandemia para cá, que é a telinha. Né, o que facilita muito a nossa vida em termos de, poxa, deslocamento. Hoje a gente não precisa fazer esse podcast, cada uma de nós está num local de São Paulo, né? A gente consegue estar muito próxima, né? Através da telinha, mas ao mesmo tempo a gente também pode estar muito distante, porque eu vejo isso nas relações comerciais, né? Antes eu era atendida com mais facilidade numa indústria, era atendida com mais facilidade num grande cliente, conseguia fazer a reunião presencial e aí através da reunião você tem aquela parte do rapport, de quebrar o gelo, e ali às vezes você consegue criar uma conexão com o cliente, porque você vê algo que você identifica que é similar, que vocês têm similaridade, ou que ele gosta, você vai conversar com ele sobre aquilo, né? Então hoje é difícil, porque eu entro numa reunião, você não tem tempo, se você não conhece a pessoa pessoalmente, não teve aquela troca energética, né, que eu acho que é muito importante, né, realmente de estar próximo, dificilmente você vai conseguir falar de algo que não seja do assunto que realmente foi destinado àquela reunião. É mais difícil de você conseguir criar esse rapport e se aproximar, né? Então a gente perdeu muito com isso, né? E obviamente, sem dúvida, ganhou muito também, que a tecnologia, assim, é o ônus e o bônus, né? A tecnologia trouxe muita coisa boa pra gente, mas a gente acaba também perdendo em termos de relacionamento e conexão, né? Assim, pessoal, que eu acho que causa mais impacto, ainda mais quando você está fazendo uma grande negociação com o cliente.
Importantíssimo, nossa, foi... Nossa, Se eu não sim. responder, você me falar, não entendi direito. Para mim, acho que tem mais Não, esse tá pontinho fantástico. aqui. Não, tá fantástico, tá fantástico. Agora, lá, com base, né, na sua formação em marketing, administração, né, juntos também com a MBA que você fez, né, empresarial da FGV, os cursos livres que eu quero que a gente fale agora que você tem, influenciaram na abordagem da gestão ali para supervisionar as vendas. Isso tudo ajudou você? Conta pra gente um insight assim que você acha que foi valioso com tudo, com toda essa sua formação no geral, que eu quero também que você fale. A Laís, ela é astróloga, tá, gente? Depois eu quero que você fale um pouquinho pra gente sobre isso também. Muito bom. Eu acho que, assim, estar em constante aprendizado é essencial para a gente conseguir ser um profissional melhor, né, independente do que a gente desenvolve, né, e eu sempre gostei muito de estudar, então, assim, eu tô sempre fazendo algum curso. Eu lembro que eu tinha um ex-chefe que falava assim, ele me chamava de figurinha. Ele falava, figurinha, você tem que parar de estudar, figurinha. Você precisa parar um pouco, senão você não vai dar conta de fazer tanta coisa. Eu falava, não dá para parar de estudar. Se eu parar de estudar, eu não consigo, assim, eu não consigo continuar, me sinto atrofiando mesmo, não dá. Tem que achar um tempinho na agenda para estudar, né? Então eu acho que, assim, para mim é muito importante estar nesses ambientes, principalmente pelo networking também, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso de supervisão de vendas, mas era mais focado em varejo, que não era uma área que eu atuei muito, mas foi bem bacana, que foi na ISPM, e depois também fiz um curso de gestão de vendas no INSPER, que eu acho que me ajudou demais esse curso, né? Tinha bastante gente bacana também, interessante, que a gente conseguiu fazer trocas bem valiosas, estudo de case, e aí a professora trouxe também insights bem interessantes que são mais focados na área de vendas em si do que especificamente só em marketing, né, que está relacionado à estratégia de marketing, mas sim em estratégia de vendas. Eu acho que foi bem interessante, porque tem autores novos, pessoal falando de motivação 3.0, né, então como que as pessoas hoje se motivam, a gente tem muito estímulo, e quando a gente fala principalmente das novas gerações, fica mais difícil você manter um time conectado, motivado, né, e engajado ali naquela causa, porque a gente vê muito isso nas redes sociais, né? A gente tem um influencer ali mostrando qualquer coisa nova, a gente já muda, esse aqui eu já não gosto mais, eu vou para esse daqui. Nossa, né? Ele faz tudo isso, quero também, né? Exato, e ao mesmo tempo também a gente tem muita dificuldade, né? E foi muito importante a Ana ter trazido esse tema também, de nos conectar com as pessoas em qualquer ambiente, por conta inclusive da quantidade de estímulo que a gente tem, né? Então tem um filósofo que é o Bauman, que eu gosto muito, que ele fala das relações líquidas, né? E a gente tem relações líquidas em qualquer âmbito, né? A gente fala da relação pessoal, né? Ali homem, mulher, enfim, ou independente do gênero, né? Que é difícil de você se conectar, mas a gente fala também das relações de amizade. É muito fácil hoje, você conecta lá no Instagram, depois você, não gostei, fez alguma coisa que não me agradou, já desconecta. Né? Então, assim, tudo isso, né, querendo ou não, faz parte de uma grande mudança que a gente tem tido, geracional, mudança social, então isso tudo impacta também em todos os âmbitos da nossa vida, né, seja ele pessoal ou profissional. Então é importante a gente estar em constante aprendizado também por conta disso. Esses cursos trazem insights super valiosos, né, em relação à estratégia da empresa, estratégia empresarial, estratégia de vendas e como que a gente vai fazer para deixar nosso negócio ali em constante desenvolvimento. Então, muito interessante mesmo, Rô, muito importante. Então tá. Então fala um pouquinho pra gente sobre a astrologia. Vou falar. Astrologia é uma paixão. Uma paixão que eu falo que é de alma, porque é uma paixão antiga, não é uma paixão de agora. Na verdade, assim, como como a gente falou muito de pessoas, né, assim, e eu tenho muito esse pezinho ali na psicologia, na astrologia, tudo que traz essa questão do conhecimento humano, do comportamento humano, né? Eu acho que liga também com essa singularidade, a individualidade de cada um, o processo de individuação, que é a nossa evolução pessoal, né? Então, por isso que eu fui migrando muito para esse lado também, que eu falo que é um hobby, que é um segundo trabalho também, mas acaba sendo um hobby. E aí eu estudo astrologia já há uns 6, 7 anos, já fiz vários cursos,
E agora eu tô continuando fazendo uma nova formação. Inclusive, essa semana tem mais 2 cursos aí de astrologia para fazer. E aí eu sempre busco também profissionais que são bastante sérios, né? Porque, infelizmente, também é um conhecimento que muitas vezes fica banalizado, e aí entra muito para um viés de crença, né? Mas, na verdade, não está ligado à crença, está ligado a fatos realmente, né? De conexão nossa, enfim, com os astros, então, e que interferem também no comportamento humano, né? Então, é uma paixão, né? Eu faço o mapa astral como hobby, que aí eu consigo realmente me debulhar ali na vida do outro, entender, né, quais são as questões, o que veio que traz da infância que interfere hoje na vida, né, pessoal, profissional da pessoa, relacionamentos. Então a gente consegue ver ali cada área da vida, cada casinha do mapa é uma área da vida, cada planeta como ação na vida da pessoa, né, o signo. Muitas vezes a pessoa pensa que a astrologia é só signo, mas não. Né, tem uma professora que fala que a astrologia para ela é planeta, não é signo. Porque realmente o que causa a ação no mapa é o planeta, né? O signo não traz essa distinção assim tão clara, né? E aí muitas vezes isso acaba também trazendo descrença nas pessoas, porque muitos falam, eu sou de leão, mas eu não sou igual você. Por que você é assim? Eu não sou. E aí você vai olhar o mapa da pessoa, o planeta está posicionado em casas ou faz aspectos que realmente fazem com que, né, aquela pessoa realmente tem um comportamento diferente, né? Então, assim, é uma paixão minha. Falo que é uma coisa de alma que me dá sustentação também, suporte para eu poder desempenhar tudo que eu tenho que desempenhar ali no âmbito profissional de carreira, né? Eu sempre fui muito focada, né? Então acho que é algo que me traz um pouco de equilíbrio, né? Eu não ficar só no trabalho, workaholic. Parar um pouquinho. Isso é muito legal, porque você falando, é realmente isso, a gente vem conversando, né, Rô, que hoje, antes não se falava muito em terapia, em conhecimento pessoal, né, hoje eu acho que devia ser obrigatório, igual quando é criança, obrigatório passar no pediatra, a gente tem que ser obrigado a passar no psicólogo, porque, de verdade, é muito difícil você absorver tudo que está acontecendo, né, e é muito bacana, assim, você tem esse seu lado, que você desenvolve o seu lado espiritual, né? Eu não sei se é assim que eu poderia falar, mas esse lado mais de alma mesmo, de conhecimento de si, porque trazendo isso, até você está fazendo curso de psicologia agora também, né? Me corrija se eu estiver errada, mas quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece os nossos limites, mais a gente consegue lidar com as provações do dia a dia, consegue lidar com as turbulências e trazendo para a área de trabalho isso, né? Quantas pessoas a gente vê hoje que não está tendo tantos problemas, né? Burnout, está tendo tantos. Isso virou meio que, não vou falar moda, mas é porque, infelizmente, muitas pessoas estão tendo esgotamento mesmo, e é muito triste isso. Então, assim, as pessoas começarem a se preocupar um pouco mais consigo, né? Começar a se conhecer um pouco mais, saber os seus limites, né? E você, com esse conhecimento, com certeza, para você, e você transmite isso para a sua equipe. Né, eu falo também novamente com experiência própria. Né, transmite esse lado assim, de compreensão humana. Isso é muito bacana. Eu acho que, desculpa, complementando esse ponto da Ana, né? Eu acho que assim, a gente vai passar por turbulências, a gente vai passar por desafios, a vida é isso, né? A vida não é só. Seria bom que fosse só uma lente cor-de-rosa e tudo fosse lindo, maravilhoso, né? Mas o sintoma vai chegar, né? A gente nunca sabe quando que a gente pode ser acometido por uma depressão, se pode, por, né, um burnout ou quaisquer problemas que venham a acontecer, que a gente sabe que estão acontecendo muito, né? Mas a gente tem que estar, acho que, preparado no sentido do autoconhecimento. Acho que isso que a Ana falou é igual falar que educação financeira devia ter na escola, devia ser matéria de escola, né, de grade, acho que psicologia também é algo que deveria ser ali obrigatório, porque o pessoal sempre falava assim, você vai para terapia, então você só pode ser maluco, né, doido, tem algum problema. E não é, e hoje é algo vital, né, o que a terapia faz? Ela te espelha, né? Ela te espelha, então você às vezes se cobra tanto, tem uma autocobrança tão grande que você chega lá e acha que você tá fazendo tudo errado, da pior forma do mundo, você é o pior ser humano do mundo, e aí vem um profissional que olha para você e fala, não, peraí, vamos colocar cada caixinha no seu devido lugar, e aí acho que fica mais leve a gente enfrentar os desafios que vão aparecer.
Então é bem legal, Ana, muito bem colocado. Eu queria voltar mais para a parte do mapa, para falar assim, quando que uma pessoa, por exemplo, por que ela procura fazer um mapa astral? Qual que é a finalidade do mapa astral, assim, na vida de uma pessoa? Então, tem algumas questões, assim, né? Então, direcionamento, né? Às vezes um direcionamento vocacional, a pessoa fala, eu tô numa carreira, tô numa área, mas acho que tenho potencial para fazer uma coisa diferente, você consegue me ajudar? Às vezes autoconhecimento, né? Ou muitas vezes a pessoa está passando por um processo mental, de dificuldade mesmo, saúde mental ou saúde física, ela quer entender o que está acontecendo. Porque às vezes você tá no olho do furacão, quando o trem começa, você não consegue enxergar nada, né? Às vezes a gente tá ali, só vai enxergar na hora que dá uma melhorada, começa a clarear e você fala, bom, agora eu consigo me situar e entender o que tá acontecendo aqui, porque tem hora que a gente é meio que levado, né? Hoje eu tava escutando um podcast bem interessante sobre ansiedade, né? E aí a profissional falava assim que a ansiedade é uma entidade. Quando a ansiedade chega, ela chega. Não dá para você negociar. Ela vem, né? Então, assim, às vezes a gente não está preparado para isso. Então, a coisa vem e acontece. Aí eu acho que as pessoas procuram muito para isso também. Para entender, tem a parte de previsões. Eu quero ver meu ano, como é que tá meu ano, porque a gente faz. O mapa que eu faço, geralmente, ele é um mapa natal, então traz as características da pessoa, comportamento, vida. Se a pessoa quiser olhar, quero dar um enfoque na carreira, quero dar um enfoque em tal área da minha vida, relacionamento, a gente consegue olhar. E também tem as previsões, né, que são 4 técnicas de previsão que eu utilizo. Então, aí você consegue, a gente vai juntando ali as técnicas conjugadas e aí você vai vendo que realmente determinada área da vida da pessoa está com um enfoque maior naquele ano, você consegue também dar um direcionamento, né? Claro que é sempre num olhar de direcionamento, né, porque a gente não consegue esculpir nada na pedra, né? Porque quem esculpe mesmo é o grande roteirista, que tá lá em cima, a gente tá aqui como meras, né? Somos meras ferramentas desse processo, mas a gente consegue ajudar e apoiar dessa forma. Então... Sensacional, sensacional. Voltando muito para a parte que a gente estava falando de esgotamento, né? Eu tive esgotamento. E mesmo eu tendo, assim, tem essas formações terapêuticas, tenho isso, se você me perguntar assim, onde que eu deixei, quando foi que eu falhei ali, sabe? Eu às vezes me pergunto, porque quando a gente tem um conhecimento, obviamente a gente consegue sair, não que a gente está imune, né, do que vai acontecer, mas a gente não fica muito tempo ali naquele lugar, né? Então a gente sempre já faz os movimentos. Então é muito importante a gente fazer todos esses processos, se conhecer, né? Saber os seus limites também, saber o limite do outro. Eu falo também que eu ouvi outro dia que era assim: eu faço terapia porque o outro não fez terapia. Aí você tem que fazer terapia para você meio que entender o outro, se entender uma coisa. E é uma realidade, né? Se você for parar para pensar. E é preocupante, né? Porque nós somos a geração que pegou tudo, né? A gente pegou a parte, ainda quando eu não tinha ainda tudo isso, né? Toda essa movimentação, então nós somos a primeira nossa, até sumiu a palavra, a primeira geração, a primeira geração que pegou tudo isso, né? Então, pra gente, por exemplo, as próximas gerações, a galera já tá mais antenada com as coisas, a gente ainda tem algumas coisas que a gente fala assim, não, isso acho que pra mim não, acho que é demais isso. A gente tem um pouco isso ainda, né? A gente tem tivemos menos facilidade de acesso, porque você vê, a gente está numa desconstrução ainda da psicologia até hoje, né? Até hoje, já está aí há tanto tempo com a gente ainda está num processo de desconstrução disso. Mas, ao mesmo tempo, Rô, eu tenho pensado, mas é uma condição minha, assim, né, de opinião, de ver que, assim, a gente ainda, nós temos um processo de construção, né, a gente tem esse ímpeto, essa vontade de construir, de entender que a gente passou pelo processo, né, quando não tinha nada, processo de construção, e agora que tem alguma coisa. E as gerações novas que estão recebendo meio que tudo pronto,
eu sinto, às vezes, que eles não têm muito essa pausa, essa paciência para esperar. Então, assim, eu tô com um problema, né? Tô com uma crise de ansiedade. Eu não vou no psicólogo fazer terapia, eu vou no psiquiatra tomar um remédio, tá tudo bem. Eu quero continuar saindo, a minha vida não pode parar, tem que continuar tudo aqui normal, como está. Então, assim, às vezes eu tenho essa sensação, sabe? Acho que a gente sofreu mais, mas por termos passado por esse processo de construção, acho que a gente é mais aberto também a querer entender, aprofundar mais, sabe? A buscar, né? A buscar, e as novas gerações é meio que já tá tudo pronto, né? Então, assim, eu acho que é um desafio muito grande, né, para os papais e mamães também dessa nova geração, porque hoje você vê os influencers ficando milionários aí com 15, 16 anos, e essa pessoa olha e fala, mas para eu chegar nesse universo, eu vou ter que trabalhar 30 anos, tô depressivo, tô deprimindo, porque eu não vou conseguir. Exato. Né? E a gente já não teve isso, a gente arregaça as mangas e vai e trabalha, porque a gente não tinha esse acesso, né? A gente é da época dos globais, né? E hoje você vê que os influencers ganham muito mais dinheiro, muitas vezes, que os artistas globais, né? Então, já ganharam, né? Na mesma proporção de etária ali, se você for pensar, né? Exatamente. É verdade, lá. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso essa colocação, concordo. E assino embaixo. Afinal de contas, a gente tem, né, também um adolescente, já um jovem, e é sobre isso. A gente consegue ver, ao mesmo tempo, as delícias deles, né, que eles têm, e também as dores, como eles sofrem mais para passar por processos que a gente, na época, até com a idade deles, tinha uma outra maneira de lidar. Hoje eu vejo muito, por exemplo, eu converso muito com meu filho, para que jovens leiam mais, porque hoje está tudo muito na tela, então quando você lê, você memoriza, né, você escreve, você também memoriza, então tem toda essa parte, que eu não vou entrar muito nesse lado mais, digamos, explicando mais como que funciona a parte do cérebro. Pedagógico, né? Exato, mas que existe esse lado. Hoje, quando você olha, você vê só um videozinho, ou as coisas estão mais fáceis, né? Antes a gente tinha que estudar mais. Então, a gente realmente vê que essa geração, ao mesmo tempo que ela é mais evoluída, em partes, às vezes ela pode ser um pouco mais sensível também, né? É verdade. Exatamente. Acho que a tecnologia, eu acho que ela roubou algumas coisas, assim, sabe? Aquela conversa, sabe, o sentar, um pouquinho, tá tudo tão assim. Eu lembro que, né, para você pesquisar alguma coisa, tinha que ir lá na biblioteca, e no caminho era longo, né? Então a gente ia andando e ficava conversando. Então eu acho que tirou, né, muito isso. Às vezes você acha que tem muitos amigos, mas são só números ali, né? Então eu acho também que eles não, minha opinião também, eu acho que hoje em dia também tá tudo muito superficial. Por exemplo, eu tenho amigos de infância ainda. E assim, eu não sei se essa galera vão conseguir construir essas relações tão fortes, sabe? Quanto a nossa geração, sabe? Porque é tudo muito superficial, muito aqui, tá tudo muito descartável, né? A gente vê pelo celular. Eu tava falando esses dias, eu jamais em toda a minha vida imaginei que a gente ia chegar no que a gente tem hoje de celular, sabe? E tudo muito assim, eu falo das dificuldades dos professores, sabe? Que imagino, né, que estão tendo hoje também. Então e é importante, né? Em qualquer fase da nossa vida, né? A gente se conhecer, né? Buscar isso, porque assim, isso vai ajudar em tudo, né? Você entender muitas coisas, né? E o mapa, ele traz isso. Eu sabia algumas coisas do mapa, e o que você trouxe hoje é muito mais amplo do que eu imaginei. Então, por isso que eu até perguntei, porque trouxe uma aula. Então, assim, o mapa é muito mais do que eu, com um pouco de conhecimento sobre o assunto, sei. Então, é muito mais coisas, é muito interessante, adorei. É muito complexo, Rô. Eu falo que quanto mais eu estudo astrologia, menos eu sei. Eu estudo, tô fazendo curso atrás de curso. Geralmente são cursos semestrais, né? Assim, então é bem aprofundado mesmo. E aí você
tem mais informação, mais informação. Mas no final a troca é o que faz a gente, é a magia do negócio, né? Sensacional. Gente, tá acabando o nosso podcast. Lá, muito obrigada. Mas antes, se você ficou até o final aqui, curte esse vídeo, compartilha, ativa o sininho para você ficar por dentro das próximas novidades que estão vindo. Lá, você quer deixar o seu LinkedIn, o seu Instagram? Pode falar, Instagram. Mais uma vez, queria agradecer, foi uma honra fazer esse bate-papo, me senti super à vontade. Bom, já são duas queridas, né, que moram no meu coração, então fica difícil falar, mas me senti super à vontade. Espero também ter contribuído um pouco com a minha experiência, né, e poder agregar aí, né, a quem estiver nos assistindo. E, bom, meu LinkedIn é Laís Oliveira, né, se vocês quiserem me seguir, fique à vontade. Eu não sou tão ativa no LinkedIn, a Roberta é muito mais ativa, né? Mas podem me seguir, lá tem toda a minha trajetória para poder acompanhar, né? E o que eu puder compartilhar também, estarei à disposição. E o meu Instagram de astrologia, também vou aproveitar para deixar aqui, que é o @vamos traduzir o astrologuês. E aí vocês podem me seguir também, que estou sempre, eventualmente, postando alguma coisa lá sempre que possível. Ai, que delícia, show de bola. Obrigada, Lau, o prazer é nosso, viu? Eu que agradeço, gente. Até o próximo encontro. Até o próximo, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.